Boa noite, estamos chegando. Bem-vindos à jornada. Manifeste a sua essência e faça relacionamentos mais saudáveis. Boa noite, Dirceu. Boa noite, Cecília, minha mãe querida, sempre me prestigiando. Arlene, desculpa pelos 2 dias que eu falei Arlete. A Lena, nossa querida amiga. Bem-vinda. Bom, antes de a gente começar a esperar mais pessoas entrarem, eu queria contar um pouquinho sobre como a gente vai falar sobre trabalho, sobre ambiente de trabalho. Eu queria contar alguma curiosidade sobre aromatização de ambientes de trabalho. Você sabia que o comportamento dos colaboradores de uma empresa podem ser influenciados com a aromatização do ambiente? Os aromas, como a gente já sabe, os aromas possuem propriedades terapêuticas e transmitem diversas sensações, como tranquilidade, proatividade, cooperação, dentre outras. Por isso, antes de perfumar um ambiente, é importante saber qual sensação você quer proporcionar para esses colaboradores. Apesar de ser uma prática bem normal que a gente faz em casa, a aromatização do lar, né, é possível fazer essa dinâmica também no trabalho, para ser mais fluida esse convívio com as pessoas. Através da aromatização é possível aliviar tensões, aguçar a produtividade, produzir mais foco e concentração e também fortalecer os relacionamentos interpessoais uns com os outros. No Japão, por exemplo, tem um hábito e muitos escritórios borrifam um aroma em determinadas horas do dia que ajudam os trabalhadores a relaxar e também a acordar. E uma pesquisa da empresa de perfumes Tagasago concluiu que por lá os erros dos funcionários caíram em 50% na empresa depois que eles difundiam um aroma de limão no ar. Eu também trabalho com essa parte de aromatização de ambientes e também de empresas. Então, é uma das gamas dos meus atendimentos também. Olá, olá, Heloísa, bem-vinda. Então, essa é uma curiosidade que a gente pode usar também, como várias pessoas usam em casa, a aromatização também pode ser usada no ambiente de trabalho. Antes de iniciar o nosso tema de hoje, eu gostaria de ver quem já está aí, quem conseguiu vivenciar, como é que foi essa vivência do patchouli durante essa semana. Percebeu alguma mudança na sua forma de se comunicar? Talvez algo que às vezes não conseguiu falar? Como que você percebeu a sua relação, o seu comportamento com as pessoas do seu convívio, da sua família? Conseguiu perceber algo de diferente? Quem sabe você conseguiu compreender e respeitar o ritmo da outra pessoa com quem você convive ou das outras pessoas que você convive? Quem sabe você pensou um pouco mais antes de querer controlar o outro? Ou, de repente, conseguiu dizer não de forma mais respeitosa ou dizer sim quando realmente gostaria? Como foi essa semana com patchouli? Alguém quiser comentar, fique à vontade. E hoje iniciamos então a etapa 3 da nossa jornada. E essa semana nós vamos prosseguir com o óleo essencial de bergamota. Bergamota nos traz otimismo, confiança, ele é um óleo que faz a gente ficar mais alegre, mais confiante. E nessa etapa, a bergamota vai ser muito importante e vai nos ajudar a fazer escolhas mais conscientes e valorizar as nossas diferenças. Mas antes de falar mais da bergamota, hoje o tema é
convívio com pessoas do trabalho e amigos, primeiro vamos entender um pouquinho como é a nossa sociedade hoje e como você se relaciona no trabalho e com os amigos. Quais mensagens e expectativas definem a sociedade em que vivemos nesse momento? Segundo alguns autores e pesquisadores, vivemos em uma sociedade cada vez mais individualista, onde existe uma supervalorização do próprio, em necessidade de reconhecimento e desvalorização dos demais, que por sua vez nos deixa mais egoístas e vivendo exclusivamente, às vezes, na sua própria bolha. A gente não percebe o que tem ao redor, só fica pensando no seu próprio nariz. Você já deve ter percebido que, na maioria das vezes, estamos apontando defeitos e imperfeições alheias e não conseguimos olhar para nós e para as nossas vulnerabilidades, sendo que esse tipo de atitude não leva a lugar nenhum, né? Então vamos refletir sobre isso. O que te incomoda em mim, mude em você. O que me incomoda em você, eu mudo em mim. Essa é uma percepção que a gente pode ter, é um pouco difícil às vezes, compreender e aceitar isso, mas pense nisso durante essa semana com Bergamota. Se pensarmos em vulnerabilidade, enxergamos o receio de humilhação, de se expor, né? Essa é a primeira ideia que vem quando se fala sobre isso. Ocasionalmente, essa humilhação vem carregada de medo e de nunca sermos bons o bastante, ou que está sempre faltando algo. É comum na nossa sociedade, nos relacionamentos com outros, a gente acreditar que o nosso papel é salvar as pessoas que a gente ama. E aí muitas vezes a gente não consegue e tem essa sensação de não sermos bons o bastante, não conseguirmos alcançar o que a gente quer. E como que essa cultura individualista pode influenciar nos nossos comportamentos? Muitas vezes acontecem situações em que, sem perceber, moldamos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, de acordo com as pessoas que a gente convive. Você já deve ter percebido, às vezes você foi num lugar diferente, numa cidade diferente, e a pessoa fala com um sotaque diferente. Quando você volta de lá, você percebe que já pegou um pouquinho daquele sotaque, né? Ou alguém que você conhece e tem um trejeito, uma gíria, algo que você convive muito e depois você tá falando igual. Ou de repente alguma filosofia de vida que algum amigo te falou e você nem acreditava nisso e com o tempo convivendo com aquilo, você também começa a acreditar e toma isso como verdade para ti. Às vezes acontece assim bastante na juventude, né? A influência dos amigos, principalmente. A minha amiga já casou, a outra amiga já casou. Quando que você vai casar? Aí começam outras pessoas da família dizendo assim, não vai casar, todas as suas amigas já casaram, já tá na época. E às vezes você nem quer casar naquele momento, não tá preparado, mas se sente meio que pressionado pela sociedade porque ela impõe um ritmo que parece que todo mundo tem que seguir o mesmo, né? E aí vem aquela outra fase, agora casei, as amigas também casaram, elas começaram a ter filho. Aí vem a família de novo, você não vai ter filho? Quando que vem o segundo? Então são essas influências que a gente, sem perceber, pegam a gente e sem querer a gente está seguindo o fluxo da sociedade sem pensar exatamente no que a gente quer. Às vezes não é naquele momento que você gostaria de fazer isso, mas foi influenciado. Essa semana vamos refletir sobre isso. O que eu estou fazendo hoje na minha vida, seja no meu trabalho, na vida pessoal, baseado em opiniões alheias? Né? Vamos refletir sobre isso. Uma pesquisadora, escritora e palestrante, Brené Brown, da Universidade de Houston,
diz o seguinte: nós somos acometidos pelo sentimento de escassez, sendo que esse sentimento atua em 3 componentes: a vergonha, a comparação e a desmotivação. A ideia de nunca sermos ou termos o suficiente para ser feliz. Apenas quando enfrentamos esses sentimentos de falta, será possível ponderar os riscos emocionais, racionalizando melhor e não apenas agindo pelo lado emocional. E aí, durante anos de pesquisa, Brené entrevistou pessoas que passaram por grandes traumas e perdas. Todas foram unânimes em dizer que sentiam falta dos momentos mais bobos vivenciados ao lado de quem eles perderam. Coisas simples do cotidiano, como de repente tomar um sorvete ou passear no parque. Então, coisas simples que geralmente não ganham a nossa atenção por estarmos preocupados em viver momentos extraordinários e a gente não consegue viver o presente, o momento atual. E estamos sempre em busca de uma grande conquista, de uma viagem, de uma grande mudança de emprego, de uma grande festa, de um grande acontecimento. E isso às vezes nos traz frustração e desmotivação, porque às vezes a gente cria tanta expectativa por algo tão grande e às vezes não acontece e esquece de vivenciar os pequenos detalhes. Outro fator é não prestar atenção quando a gente está conversando com alguém. Hoje é bem comum, né? A gente está lá nos nossos aparelhos eletrônicos, celulares, concentrado, mas aí o filho vem lá, fala alguma coisa e a gente... A gente não está vivendo ali presente, não está prestando atenção, ouvindo. Ser uma pessoa ouvinte é muito importante nos relacionamentos. Porque às vezes, você já percebeu quando a gente começa a falar com alguém, ela conta uma história, a gente já logo consegue puxar para o nosso lado, digamos assim? Alguém disse assim, o meu filho foi para a escola e aí tinha dificuldade naquilo. Pois o meu também tem essa dificuldade. Você não escuta a pessoa, o que ela quer falar, e às vezes ela só quer desabafar alguma coisa e você não escuta, e você já fala o seu problema também. Então, falar mais de mim do que realmente ouvir é um problema que a gente também tem nos relacionamentos. E às vezes escutar também é importante para outra pessoa e para a gente também. No livro que a Brené escreveu, A Coragem de Ser Imperfeito, ela afirma que é preciso saber que todo mundo sente vergonha de algo. Aprender a lidar com essa vergonha é uma estratégia importante na vida de quem busca por coragem. De acordo com ela, a vergonha é um sentimento doloroso, ou ainda pode ser descrita como uma experiência de você acreditar que é defeituoso e por isso indigno de aceitação ou amor. Então, dos 3 preceitos lá que ela falou, um é a vergonha. E a gente sente bastante a vergonha em sociedade, né? Até, principalmente no nosso trabalho, às vezes também. E é normal, todos nós sentimos vergonha, e ela é um dos sentimentos humanos mais primitivos. E todos nós temos medo de falar das nossas vergonhas. Então, o que vão pensar de mim se eu explicar como que eu realmente me sinto? Espero que não me pergunte nada, não gostaria nem de responder na frente de todos. Eu sou incapaz de falar para um grande público, fico muito nervosa. E essas são as expressões mais comuns de quem tem vergonha. Né? E ela é uma grande companheira na nossa vida, né? Eu confesso que eu tinha muita vergonha de chegar aqui na frente da câmera e falar, mas são padrões que a gente tem que ressignificar, né? E esse comportamento pode atrapalhar as nossas relações em qualquer lugar, mas em especial, geralmente é no trabalho, né? Porque é onde você mais tem que se expor, né? Mais fica em vulnerabilidade. Mas nós somos criados para os relacionamentos.
para o amor e para a aceitação. Então, se a gente vai se relacionar, se a gente tem vergonha, a gente tem que aprender a lidar com isso. A conexão, o vínculo, é a razão de estar aqui, é o que dá significado para a vida. Então, sentir vergonha é ter medo de romper esse vínculo. É ter medo de algo que a gente não fez, né? De uma meta que a gente deixou de cumprir. E aí a gente acha que a gente se torna indigno de se relacionar por causa disso com outras pessoas. Então a vergonha é o medo de ser, de se mostrar o que é. Então escolher ser invisível para não ser alvo de críticas, que é uma coisa que a gente não gosta, né, de críticas. Portanto, sentir essa emoção implica numa falta de respeito e tolerância a si mesmo também. E, portanto, pode gerar uma baixa autoestima como resultado de estar em segundo plano. Então, eu nunca me abro, nunca faço o que eu gostaria de fazer porque eu tô com vergonha. E aí eu fico com baixa autoestima porque eu nunca tive essa coragem. De que maneira as dificuldades que enfrentamos produzem comportamentos cujo objetivo principal é se proteger? Porque quando você está fazendo isso, você está querendo se proteger, né? E uma coisa que a gente faz muito é não dar a nossa opinião. Com medo do quê? Medo de ser rejeitado. Às vezes acontece uma situação assim. A minha amiga, encontrei com ela estava com uma roupa meio estranha, mas eu não falei nada, porque vai que eu falo alguma coisa, ela fica ofendida, e aí eu não vou ser mais amiga dela. Por quê? Porque eu queria me proteger dela, eu não queria me expressar a minha verdade, mas também não lembrei que de repente eu posso ajudar ela. É claro que eu não vou falar espalhafatosamente, tua roupa tá feia. Eu vou ter que arrumar um jeito de falar mais delicadamente, conversando. Então, não expor a minha opinião, às vezes, deixa a gente invisível. E isso acontece também nos colegas de trabalho, com seus líderes. Então, às vezes tem um projeto lá que eu queria que, eu acho que seria melhor mudar essa parte ali, ou acrescentar algo, e eu não falo a minha opinião, eu não expresso porque eu tô com vergonha. Então, às vezes eu tô perdendo uma oportunidade no meu emprego e eu não falo porque eu tenho vergonha. Valorizar as nossas ideias sem ter medo de ser reprovado, para algumas pessoas é bem desafiador. Mas existe uma diferença entre culpa e vergonha. Às vezes a gente se culpa porque não fez isso, né? Então, a culpa é quando você diz que fez algo ruim. Já a vergonha é quando você fala que você é ruim. Então, tem essa diferença aí. E para combater essa vergonha, é necessário ser resiliente, corajoso e saber admitir os erros que cometeu. O primeiro passo começa por reconhecer e aceitar esses sentimentos de vergonha. Tá, eu tenho vergonha, eu assumo. E o segundo passo é decidir nos conhecermos, praticar a consciência crítica, nos conectarmos e nos mostrarmos como somos. Isto é, começar a ser visível, ser acessível, falar da vergonha. Nem que for um pouquinho cada vez, mas isso vai te abrindo portas e vai deixando você, vai fazer você deixar a vergonha mais de lado. É claro que ela sempre vai existir, mas você vai conseguir lidar melhor com ela. É preciso viver de acordo com o que sentimos, vivemos e pensamos. Será que estamos vivendo de fato aquilo que defendemos? Quando eu não falo a minha opinião, estou defendendo o que eu de fato quero ou penso? Através dessa ação, podemos nos sentir mais motivados para criar uma transformação efetiva e coerente. Outra coisa que a Brené falou é que a gente faz muita comparação, né? Além da vergonha. Muitas vezes nos encontramos fazendo comparações e aí nós comparamos a nossa vida com o que já vivemos ou com que as outras pessoas, a vida das outras pessoas, né?
E a tendência de nos comparar com os outros é tão humano quanto qualquer emoção. É normal. Todos provavelmente já vivemos na nossa vida, uma parte da nossa vida, nos comparando com os outros. No início, você começa a se comparar na escola, quando ainda é criança, né? Com os coleguinhas, depois esportes ou algo que você faça na juventude. Mas à medida que envelhecemos, começamos a comparar outras métricas, de outras formas, né? Como cargos, nível de renda, tamanho da casa, sucesso dos outros. Mas a gente não deveria nos comparar com os outros, porque isso não vai contribuir em nada para o nosso crescimento pessoal. E aí, geralmente, a gente costuma comparar o pior que sabemos de nós mesmos com o melhor que presumimos com os outros. Então, a grama do vizinho é mais bonita do que a minha. Mas eu não cuido da minha grama para ela ficar mais bonita também, né? E os seus talentos, sucessos, contribuições e valor são inteiramente únicos. Para que se comparar? Para você, o seu propósito nesse mundo é seu, é diferente do outro. Eles nunca podem ser adequadamente comparados com as outras pessoas. Não temos nada a ganhar ou a perder se comparando. Você pode perder seu orgulho até, sua dignidade, sua unidade e sua paixão por quem você realmente é e pelo que você faz. E aí vem a baixa autoestima, né? Quando constantemente nos comparamos com os outros, desperdiçamos a energia preciosa que concentramos na vida das outras pessoas e não na nossa. Quanto tempo perdemos criticando as pessoas, ou comparando, ou julgando, em vez da gente entrar em ação e fazer diferente? Outra situação é comparar o presente com o passado, que é uma outra forma perigosa de viver. Para se ter uma ideia, podemos até enlouquecer caso não haja um cuidado sobre isso. Até às vezes a gente está bem com a gente mesmo, mas um fato que tu lembra lá atrás, uma comparação simplória com algo que já passou, pode ser prejudicial para o seu bem-estar hoje. Efeitos negativos das comparações são amplos e de longo alcance. Provavelmente você já experimentou muitos deles na sua vida. Então, como é que a gente poderia nos livrar desse hábito da comparação? Faça menos competição e aprecie mais. Lembra aqueles momentos que você disse, às vezes você olha lá no Instagram, a pessoa viajou, a pessoa foi passear com a família, a pessoa fez isso, fez aquilo. Será que ela está realmente curtindo aquele momento ou ela está simplesmente jogando lá na rede social para aparecer, né? Então, aí você se compara, se julga e não sabe lá no fundo como que ela está vivendo. E aí, outra coisa para parar de se comparar é tomar consciência dos nossos próprios sucessos. Às vezes a gente faz pequenas conquistas e a gente não valoriza, a gente não acha que não fez nada. Então, é uma forma de a gente se enxergar e ver que a gente também tem valor. E outra coisa muito importante é ser grato. Grato por tudo que você tem. E lembrar-se também que ninguém é perfeito. Então, essa é um pouco do que eu queria passar para vocês hoje, falando sobre nossos comportamentos em sociedade. E para nos ajudar nessa etapa dessa semana, a gente vai usar o óleo de bergamota, como eu já falei lá no início. Bergamota é um óleo essencial que resgata a nossa identidade ou apenas reforça já o que a gente já tem de bom, o que realmente a gente acredita. Com bergamota, a gente começa a olhar para aquilo que temos de bom, com otimismo, com confiança, acreditando em si. E começamos a valorizar os nossos potenciais, as nossas diferenças. Vamos deixar de lado aquela necessidade de aceitação do outro, de se sentir amado pelo outro para conseguir amar. Vamos ter mais segurança para colocar à frente dos nossos desafios do dia a dia,
Vamos ter mais firmeza, que às vezes falta para uma boa desenvoltura numa apresentação de trabalho, numa roda de amigos, num projeto que você queira mostrar para os seus líderes ou com seus colaboradores no trabalho. Então, nos dá também uma autoconfiança, trabalha os nossos medos e com eles conseguimos levantar a cabeça e defender nossas ideias. Quando a gente não tem medo, a gente consegue se expressar. A vergonha fica para trás, né? E aí, a bergamota faz isso de uma maneira elegante, convicta, alegre, porque ela é um cítrico, ela traz alegria pra gente. E ela vai trazer esse otimismo, essa confiança, essa valorização, que é muito importante nessa etapa. Para nós trazer essa dose extra de autoconfiança e otimismo, a bergamota mexe com os nossos medos, as nossas frustrações e a nossa raiva. E ele pode ser muito usado em momentos de estresse, pois serve para relaxar, acalmar a mente e o coração também. Ele é um ótimo ansiolítico, como falam por aí. Segundo a aromaterapia, a bergamota auxilia nas emoções e nos nossos conflitos internos, que é exatamente o que a gente está trabalhando nessa jornada. Essa substância ameniza os distúrbios da ansiedade. Então, ela é muito usada para ansiedade. Porque ele acalma as emoções e traz equilíbrio. Sentir o aroma dessa substância em diversos momentos do dia ajuda a acalmar. Ele também é ótimo para insônia, para aquelas pessoas agitadas que não conseguem dormir. Aí você pode pingar até 3 gotinhas do óleo essencial no difusor elétrico ou até no próprio travesseiro, ou um spray para borrifar no quarto. Então vai te ajudar também na hora da insônia para dormir. Porque ele tem os 2 componentes que são os mesmos da lavanda, que é o acetato de linalila e o linalol. São componentes também da bergamota. Ele é muito usado para estresse, como eu já falei, né? Em caso de estresse, você pode fazer algumas respirações conscientes, inalar o aroma, e pode utilizar ele principalmente quando chega cansado, assim, do trabalho. Ele vai te dar uma relaxada, vai te dar um conforto para depois conseguir dormir melhor. Ele é um óleo muito usado para depressão, bipolaridade e TDAH também. Há alguns óleos associados para TDAH, mas ele é um dos principais que é usado para esse tipo de tratamento. Ele age como equilibrador das emoções, limpando o acúmulo de sentimentos negativos e, aí, como eu já falei, ele é um ótimo antidepressivo. A substância ajuda no tipo de bipolaridade, a amenizar as oscilações de humor, bem comuns para quem sofre esse tipo de transtorno, né? E também quem tem síndrome do pânico pode fazer uma sinergia de bergamota com gerânio para ter mais coragem para enfrentar os medos. Aí tem outras sinergias também bem úteis, mas essa é uma boa para esses casos. Falando um pouco sobre composição química, como eu já falei, ele tem o acetato de linalila e o linalol, e também o alfa-pineno e o limoneno, que é o principal componente. Todos esses componentes juntos fazem uma ação antidepressiva. Eles criam uma sensação de frescura, alegria e energia em caso de tristeza, bem como transtornos depressivos, melhorando a nossa circulação sanguínea e a oxigenação no cérebro, que traz a tranquilidade. Para esses casos, pode utilizar 2 gotas da bergamota no colar aromático e utilizando durante o dia, porque aí fazer tratamento mesmo para esse tipo de transtornos tem que ter um acompanhamento com o profissional e traz grandes resultados. Já existem pesquisas feitas com grandes resultados com TDAH e bipolaridade com óleo essencial de bergamota. Tem um detalhe no óleo essencial de bergamota, falando do colar aqui, pingar puro aqui,
ele é fotossensível, ou seja, fotossensibilizante. Ele tem um componente químico, que mais para frente eu vou falar em mais detalhes, que queima a pele. Então tem que ter muito cuidado com ele na hora de manipular ele, porque se você colocar durante o dia e depois for se expor ao sol, pode provocar manchas na pele. Ele também é um ótimo óleo essencial para concentração. Aí entra a parte do trabalho, né? Para concentração durante o trabalho. Ele pode também ser associado junto com outros óleos, como hortelã-pimenta e laranja, que vão provocar uma maior energia, e a laranja vai te dar uma maior disposição, mais alegria com essa sinergia. Aí também pode ser usado no difusor que eu já falei na semana passada, difusor de parede, difusor ultrassônico, que daí é mais usado nesse sentido para difundir o aroma no ambiente todo. E aí, automaticamente, aumenta a sua produtividade. Além disso, ele também é antisséptico e anti-inflamatório. Ele atua no sistema nervoso, então ele faz essa parte também. Pode ser usado diluído em óleo vegetal, fazendo massagens para dores, né? Alguma batida, alguma contusão, dor muscular, né? E pode incluir ali a lavanda e o vetiver, que aí vai potencializar ainda mais os efeitos para esses casos. Ele também é muito usado para auxiliar em dietas de perda de peso. Como que eu vou inalar um óleo essencial e eu vou perder peso? Ele promove ele atua no sistema endócrino. E aí ele cria sentimentos de relaxamento. E essa ação combate o estresse emocional e reduz o estresse, que estimula a redução de peso, em que ele vai ajudar no combate do estresse emocional, automaticamente quando você está mais tranquila. Às vezes o estresse faz você comer muito, então ele vai te deixar mais tranquilo e você não vai exagerar na comida, né? E aí ajuda também na digestão, porque todos os cítricos ajudam na parte digestiva. Além disso, ele promove secreções hormonais. Esse efeito estimulante, em especial, também aumenta a liberação dos sucos digestivos, da bile, da insulina e, portanto, ajuda na digestão, como eu falei. E traz uma absorção adequada da nutrição, bem como a decomposição do açúcar. Também resultante nos níveis, também resulta daí na redução dos níveis de açúcar no sangue. Pode ser usado como um complemento para ajudar no controle da diabetes, tanto a bergamota como o gerânio, que também tem componentes químicos que ajudam nessa parte aí. Outra função dele, bastante usado também, é eliminar odores do corpo e de ambientes. Ajuda a prevenir o desenvolvimento de micróbios que podem causar odor corporal, então por isso que ele é usado muito em desodorantes. Se for olhar a composição do desodorante, lá pode procurar lá que tem acetato de linalila, limoneno, linalol, porque tem alguma composição que ajuda nessa parte de inibir o crescimento de micróbios. O ar refrescante com um odor cítrico ajuda nessa parte, né, de colocar em desodorante. E também é muito usado como purificadores de ar. O cheiro forte dele tira o cheiro desagradável que tem nos ambientes, além de ele ser terapêutico, né? Bom, a bergamota, ela é uma fruta verde, é uma laranja verde, no caso, e ela é cítrica e tem o formato de uma pera, tem um aroma parecido com o da tangerina. Quem conhece tangerina ali, tem uma fragrância fresca, verde e refrescante. E o óleo essencial de bergamota é extraído da casca do fruto, e essa árvore é da espécie Citrus bergamia. A bergamia é uma das raízes mais antigas dessa árvore. São umas espécies mais antigas dessa árvore, são encontradas no sudeste da Ásia,
mas atualmente ela é cultivada em muitas partes do mundo. Mas tem um destaque maior para ela, que é produzida mais na Europa, em especial na cidade de Bérgamo, no sul da Itália. E daí vem o nome da árvore, que é bergamota, por causa da cidade Bérgamo. A fruta também é apreciada porque tem um aroma suave, picante e é usada para várias coisas, inclusive a extração do óleo essencial. O óleo essencial de bergamota, entre outras contraindicações, que eu não vou colocar no caso agora aqui, uma principal contraindicação dela, que a gente tem que prestar bastante atenção, é a exposição ao sol. Como eu já falei, ele é fotossensível. E aí, como todo óleo essencial não pode ser aplicado puro na pele, esse a gente tem que ter um cuidado redobrado. Por que que ele é fotossensível? Ele tem um componente chamado bergapteno, que é um furano cumarina, e é ele que é responsável por essa... Sabe quando você espreme o limão e ele pode manchar a pele? A mesma coisa acontece na maioria dos cítricos, né? Mas a bergamota e o limão não tanto. A bergamota é um dos mais... que tem mais dessa substância bergapteno. E aí eles, em laboratório, descobriram que eles podem tirar essa substância e fazer ela sem essa substância. Aí você vai encontrar, não sei se vai dar para ver, bergamota LFC. O que é LFC? É livre de furano cumarina. Quando você for comprar, esse inclusive você presta atenção nisso, porque se ele tem LFC, ele pode ser usado durante o dia e não tem problema com exposição ao sol, porque essa substância foi retirada. Não altera em nada a composição química dele como terapêutica, mas ajuda nessa parte ali. Certo? E aí, alguma pergunta sobre bergamota? E aí, nossa, muita gente passando aí. Oi, Luciane. Edson, um amigo do meu filho, Biel também aí. Bem-vindos vocês todos. Bom, a proposta dessa semana é você perceber o que você tem reproduzido do outro, o que não é teu, o que você tem feito ou falado que não é teu autêntico, que é reproduzido de algo que você já vivenciou, que alguém já passou para ti. Essa é a nossa proposta dessa semana com o óleo essencial de bergamota. E também o que eu estou absorvendo das pessoas com quem eu convivo, né? Às vezes a gente está só pegando coisa ruim, às vezes a gente convive com pessoas tóxicas e aí aquilo não faz bem pra gente. Então, vê o nosso convívio com quem que a gente está convivendo também. O que eu fico reproduzindo apenas para me sentir aceito. A partir daí, dessa nossa análise durante essa semana, a gente vai começar a questionar, a dar a nossa opinião, vai ativar o nosso poder pessoal de quem realmente a gente é e deixar a vergonha e a comparação não tomar conta da nossa vida, deixar ela de lado. A proposta dessa jornada, da jornada em total, tem uma filosofia. Lembra que lá desde o primeiro dia a gente estava vendo a nossa criança em relação à mãe, a nossa criança em relação ao pai. Hoje nós vamos ver a nossa criança em relação ao todo, à sociedade, ao social, né? E essa filosofia é a nossa base para essa proposta dessa jornada. E ela é baseada não sei se posso dizer um estudo, mas depois vocês procuram lá, que é a antroposofia. E nessa antroposofia existe uma teoria, que é a teoria dos setênios, que é a nossa vida dividida de 7 em 7 anos. Lá na primeira etapa da jornada, a gente viu que a nossa mãe é quem é a nossa guerreira, né? Nossa proteção, nossa nutrição. Então, do 0 aos 7 anos,
a nossa heroína é a nossa mãe. Ela é nossa ídola e eu vou seguir todos os hábitos, as crenças, tudo que ela for fazendo, eu vou seguindo, sem perceber, porque ela é o símbolo, é a nosso porto seguro, né? E ela é o símbolo da nutrição, como vimos na primeira semana. E trabalhamos lá a nutrição com Ylang Ylang. Na semana passada, a gente trabalhou a nossa criança em relação ao pai, que é a idade dos 7 aos 14 anos, que é quando a criança vê o pai como ídolo. Porque ele é que dá a segurança e a estabilidade. E aí, olhando para o pai, eu começo a ter limites. E quando na fase do pai eu não consegui absorver essas lições de limites, de autoridade, eu vou ter isso um pouco fragilizado em relação aos meus relacionamentos. Por isso que a gente trabalhou o Patchouli na segunda semana. Que ajudou a gente a dar limites, a dizer não e também a dizer sim. Estão lembrados? E tem a terceira fase do setênio, que é dos 14 ao 21, que a gente vai olhar mais para o coletivo. Nesse período, a mamãe perde um pouco do lugar e o papai também. Agora, o foco muito nesse período é os amigos, o coletivo, o grupo social. Nessa fase eu quero ser amado não pelo papai, pela mamãe, eu quero ser amado, eu quero ser aceito pelos amigos e pela sociedade. Então essa é a terceira fase que a gente vai trabalhar agora com Bergamota. Um exemplo disso é, por exemplo, se na escola um jovem, um amigo, tem uns amigos com comportamentos não muito bons, digamos que tem um grupinho que usa drogas. E esse jovem não fortaleceu muito bem a sua identidade, a sua nutrição e as suas noções de limite. E aí ele pode se tornar vulnerável a esse grupo só para se sentir aceito e pode começar a consumir drogas também, porque não tem uma base fortalecida. Ou às vezes ele joga os joguinhos que todo mundo tá jogando. Ah, vou jogar futebol porque todo mundo tá jogando futebol. Ah, eu vou fazer judô porque meus amigos também estão fazendo. Aí tem muitas essas modinhas também das redes sociais, por exemplo, assim, tá todo mundo fazendo TikTok, eu vou fazer também. E eles vão repetindo o padrão do grupo. E aí, a partir daí, quando esse jovem não é aceito, não se sente parte de um grupo, acontecem as primeiras grandes rejeições da vida dele. Lembra que a gente tinha problemas com a criança interior lá com a mãe, com a criança interior com o pai, e agora a gente tem feridas da sociedade, no coletivo. Às vezes acontece a primeira paquerinha, e aí não deu certo, aí começa os amigos zoar, e começa a aparecer aqueles pequenos traumas, que ninguém gosta de mim, eu não sou bonito. Vai aparecer alguns vazios que vão se apresentar lá na vida adulta, nos comportamentos. E aí o objetivo da Bergamota é trabalhar essa etapa da nossa vida. A gente também teve esses desafios na nossa adolescência, a gente também já passou por isso. E se lá na minha adolescência algo não tenha ficado bem resolvido, eu fico buscando a aceitação do grupo devido a essa falta. Um exemplo pode acontecer às vezes de agora, depois de adulto, a gente apresentar um comportamento de adolescente, querendo chamar a atenção. Ah, não, mas eu com essa idade de virar adolescente, não é bem assim. Às vezes acontece e você nem percebe. Então, reflete sobre alguns episódios daquela época que não ficaram bem resolvidos e que às vezes a gente continua manifestando a longo prazo, desde a infância, da adolescência e vão influenciando na nossa vida hoje. Bergamota é um ótimo óleo para trabalhar vulnerabilidade. E aí você deve estar se perguntando, é bom para usar com adolescente? É ótimo, é o óleo do adolescente. O bergamota, junto ainda um outro que é muito bom também, que é o grapefruit, que vai trazer ainda mais alegria dessa juventude e espontaneidade. Mas bergamota
é perfeito para trabalhar na adolescência. Aliás, no meu curso, a minha professora falou e eu concordei totalmente com ela. Seria perfeito se todas as escolas borrifassem bergamota para que esses adolescentes estimulem a sua identidade, a sua personalidade, valorizem os seus diferenciais e não se coloque tudo no mesmo saco, né? Então, ajudaria muito nessa percepção das influências e da necessidade de ser aceito, que já vem lá da época da nossa infância. Então, se pudéssemos resgatar esses adolescentes e fazer eles entender desde novo que não precisasse levar esses traumas e essas crenças para a vida adulta, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar nessa etapa. A vulnerabilidade em relação ao outro e a necessidade de ser aceito em relação aos meus amigos, meus colegas de trabalho e a sociedade. Vamos fazer um resgate de autovalorização da nossa identidade para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. Porque a nossa jornada já está quase terminando e a gente precisa estar muito fortalecido para a próxima semana entrar em contato com óleos essenciais de pimenta rosa e murta. Para quê? Porque a gente resgatou todas essas nossas crenças, todas as nossas vergonhas, todas as nossas comparações e agora a gente vai querer mudar, a gente vai fazer acontecer. Mas isso é semana que vem. Como é que a gente vai usar essa semana o óleo de bergamota? Como todas as outras vezes, a principal forma de uso vai ser por inalação. Pode ser no difusor pessoal, pode ser na fita olfativa. Você vai pingar uma gotinha ou duas pela manhã no difusor, ou fazer inalação consciente, como eu já tinha falado outras vezes, né? E vai, depois no grupo do WhatsApp eu vou passar certinho as perguntas, vocês podem anotar e pode fazer, e vai perceber tudo que você viveu nessas fases todas, e principalmente nessa fase da adolescência, para a gente resgatar esse nosso poder pessoal com óleo de bergamota. E outra forma que a gente vai usar essa semana é num creme ou diluído em óleo, como já expliquei nas outras semanas, né? Vai pegar 30 gramas de creme ou umas 3 colheres de sopa de óleo vegetal e vai misturar 5 gotas de óleo essencial de bergamota. Quem já tem o kit de sinergias que eu já mandei, pode utilizar do jeito que eu mandei, já estão prontinhas, né? E você vai aplicar, fazer uma pequena massagem no nosso plexo solar, falando sobre chakras, né? Onde é que fica o nosso plexo solar? Fica mais ou menos na região do nosso estômago. Se você colocar do umbigo uns 3 dedos acima do umbigo, você vai massagear essa parte da barriga ali por um período, vai pensar sobre sua adolescência, tudo que você, sobre sua vulnerabilidade hoje, sobre a sua vergonha, quanto que você está se comparando, e vai ficar junto, percebendo e sentindo essa reação com óleo de bergamota. Pode fazer todo dia à noite, que ele também é bom para dormir, então já vai te relaxar. Só lembrando, o chakra do plexo solar, segundo a medicina indiana, é o nosso chakra da ação, o nosso chakra do poder pessoal, de fazer as coisas acontecerem, de fazer mudanças. Então, a gente vai usar justamente para isso, para ativar o nosso poder, para colocar as nossas ideias em prática e não ficar à mercê da opinião dos outros. E aí você vai pensar assim, o que eu estou absorvendo, como eu convivo com o meu eu, como que eu fico reproduzindo para me sentir aceito. Então, essa é a vivência do óleo de bergamota durante essa semana. Outro exercício muito legal e é muito poderoso para nos tornarmos visíveis, lembra que eu falei quando a gente tem vergonha, a gente quer ficar invisível? É ficar diante do espelho, nos observarmos,
mesmo sem levar em conta o que acreditamos e o que pensamos que os outros pensam sobre a gente. Então, você vai pegar o seu espelhinho, ou vai ficar na frente do espelho e vai fazer essas perguntas para você. O que você vê em você? Como que você é? Quais são as suas qualidades? Depois no WhatsApp eu vou passar as perguntas aí. E do que essa pessoa que você está vendo ali precisa? A ideia dessa dinâmica, desse exercício, é nos libertarmos das expectativas, das armadilhas mentais que nos impedem de sermos nós mesmos e de ganhar segurança. Nós não somos melhores ou piores do que ninguém. E comparar não é a melhor solução e nem ficar invisível, escondida atrás da vergonha. Vamos ver. Já está quase dando nosso tempo mesmo. Alguém quer falar alguma coisa, alguma consideração? Oi, Maria Clara, tudo bem? Nega, Shirley, bem-vindos à jornada. Só para lembrar, no link da bio tem na minha bio tem um link para o grupo do WhatsApp, quem ainda tiver interesse. Os vídeos também vão ficar gravados, pode assistir depois. Então, quem ainda tiver interesse, os vídeos vão estar lá disponíveis, pode assistir e ainda pode fazer a jornada. Então, quem tiver sentindo a vontade, com vontade de fazer, pode participar ainda. Semana que vem é nosso último dia, mas ainda temos tempo para mudar. Obrigada a todos que participaram. Espero que quem já está na jornada consiga viver essa semana mais esse óleo, com muita plenitude. E lembrando também que os óleos essenciais não são pílulas mágicas, não são um remédio para tirar dor. Eles são uma ferramenta que ajuda você a se autoconhecer melhor, com mais suavidade, com mais clareza nesse processo na sua vida. Obrigada, Maria. Beijo. Obrigada, Dirceu, pelo carinho. Bom, vou terminar hoje com uma mensagem da Brené Brown. É um livro muito interessante, até deixo a dica, a Coragem de Ser Imperfeito. Vale a pena ler. Bom, a mensagem é o seguinte: viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje ou o que eu vou deixar de fazer, eu tenho meu valor. E ir para a cama à noite e dizer: sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo. Mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso, merecedor de amor e aceitação. Beijos aromáticos. Uma ótima semana para vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira na nossa última etapa da jornada. Beijo. Beijo, Daisy. Gratidão também.